Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar o nosso culto orando, falando com o Senhor. Ore pelo seu papai, pela sua mamãe, ore pelos seus irmãos, pela sua família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores e pelos nossos cultos. Vamos lá? Vamos começar orando? Fechem os olhinhos, vamos falar com Deus. E lembre-se que a nossa oração é ouvida. A Bíblia diz que Deus ouve. E o que mais, crianças? Se inclina para ouvir a nossa oração. E você sabe também o que mais? Ele responde com bênçãos, com milagres, com coisas grandiosas que nem você sabe. Amém? Então vamos orar? Feche os olhinhos. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti, ó Deus, para Te agradecer por mais uma semana, para Te agradecer por mais um culto. Queremos, ó Deus, falar para o Senhor que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que nós somos muito felizes por ter o Senhor como Deus. Obrigada pela nossa salvação, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor visite cada lar, cada família, cada criança. Senhor, visita com bênçãos de saúde, ó Deus, com bênçãos de portas de emprego. Visita, ó Deus, com bênçãos de felicidade, de alegria. O Senhor conhece, ó Deus, o que cada um tem pedido, o que cada um tem colocado nas suas mãos. Abençoa de forma especial e nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, a permanecermos firmes na Tua presença, a cumprirmos a Tua palavra, a Te honrar, a dar um bom testemunho, a amar, ó Deus, o nosso irmão, a perdoar. Ah, Deus, nós temos muito que aprender com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece a cada dia, nos fortalece a cada leitura da palavra, a cada oração, a cada culto. Abençoa, Senhor, cada criança, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, como de hábito, nós vamos cantar uma música, e é uma música que vocês já sabem. Nós cantávamos bastante na igreja. Vamos lá? Comigo, hein? Fazendo gestos. 1, 2, 3. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mais rápido. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mais rápido. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Você consegue cantar mais rápido? Quero ver, hein? Tenta na sua casa cantar mais rápido, você já sabe essa música. Bom, crianças, foi isso que o Samuel fez. Ele ouviu a palavra e obedeceu. Ainda que ele não soubesse ler, você se lembra? Ele não sabia ler, mas mesmo assim ele ouviu a palavra da missionária e entendeu que aquilo era verdade, que estava na Bíblia. Não esqueceu, guardou no seu coração e obedeceu. Foi o seguinte, nós vamos descobrir ainda o que vai acontecer com ele nessa e na próxima aula, certo? Antes disso, nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler um versículo. Crianças, vamos ao nosso versículo de hoje. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em João, livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João está no Novo Testamento, é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Não se esqueçam. Primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento. A segunda parte, Novo Testamento. Ok? Capítulo 1 de João, versículo 12, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos entender esse versículo aqui de João? Vamos lá, olha só. Mas, ou seja, porém, há algo diferente aí que está escrito no versículo anterior. Mas todos que receberam quem? Que receberam Jesus. Aquele que recebe Jesus, Deus dá o poder de ser feito filho de Deus, ser feito filho dele. Então está dizendo aqui o seguinte, olha, nem todos são filhos de Deus,
só pode ser chamados, só pode ter o poder de ser chamado filho de Deus aquele que recebe Jesus. Então, você quer fazer parte da família de Deus? Quer ser chamado filho de Deus? Você precisa receber Jesus. Receber Jesus, o nosso Salvador. Crer, confiar, ter certeza de que Ele fez algo sublime por nós, que Ele morreu no nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Quem recebe Jesus, quem entende que Ele fez isso por nós e confia, crê, recebe esse Deus, esse Jesus tão maravilhoso, é chamado de filho de Deus. Olha aí, continua ainda o versículo dizendo a mesma coisa, a saber, aos que creem no seu nome. Quem recebe e crê em Jesus é chamado de filho de Deus, se torna filho de Deus, certo? Então, você se lembra do Samuel, né? Quando Samuel ouviu a palavra de Deus e entendeu que Jesus fez aquilo por ele, quando ele receber Jesus no seu coração, ele se torna filho de Deus. Olha que legal! Ele começa a fazer parte da família de Deus, de uma família muito grande, uma família que está aqui no Brasil, que está lá no México, que está em todos os lugares da terra. De quem é composta essa família? De todos aqueles que recebem e creem no Senhor Jesus como Salvador, certo? Muito bom no versículo de hoje. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Crianças, vocês se lembram que na aula passada nós paramos exatamente aqui. Esse moço veio entregar as notícias sobre o pai do Samuelito. Vocês se lembram que o papai do Samuelito foi vender porcos e não voltou. Ele saiu de manhã para vender os porcos na cidade, passou o dia fora, a noite, o dia seguinte e nada dele voltar. A mãe estava muito preocupada, o Samuelito, a sua irmãzinha estavam muito preocupados. O que será que tinha acontecido com o pai? Esse moço então veio trazer as notícias e ele disse: olha, as notícias não são muito boas. A mãe ficou desesperada quando ouviu isso, né? Falou: ai meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Ele está bem? Ele sofreu um acidente? Ele morreu? Bom, o moço explicou que ele não havia morrido, mas que havia sofrido um grave acidente. Quando ele foi descer do caminhão com os porcos, as cordas dos porcos acabaram se enrolando em seus pés e os porcos saíram correndo e acabaram arrastando o pai do Samuelito e ele se machucou muito. Ele estava hospitalizado. A mãe, claro, ficou desesperada, chorou muito, muito preocupada, achando que seu marido poderia morrer. A filhinha, junto com a mãe, chorou bastante. E o Samuelito? O Samuelito também estava muito preocupado com seu pai. Mas ele não estava chorando, desesperado como a sua mãe. Ele estava assim com a dor no coração e muito preocupado. E preocupado com duas coisas. Preocupado com o papai que estava no hospital e algo ainda mais importante, algo que ainda ardia muito no seu coração. Era o seguinte: se o papai morrer, para onde ele vai? Se o meu papai morrer, será que ele vai morar no céu? Será que ele vai para aquele lugar onde a missionária me contou? O céu com ruas de ouro, o lugar preparado por Deus para nós? Certamente que não. Ele nunca ouviu a palavra de Deus. Ele nunca leu a Bíblia, ninguém falou para ele. E aí o Samuel foi para trás da sua casa, deu a volta bem quietinho, se sentou ali escondido, começou a chorar. Ele chorou muito. Ele estava muito preocupado pensando nisso e pensando: por que será que eu não tive coragem e contei a história do livro Sem Palavras para o meu pai? Por que eu fui tão covarde? Eu deveria ter contado. Mesmo sabendo que ele brigaria comigo, eu deveria ter contado. Agora ele está no hospital, sem conhecer a palavra, e se ele morrer, ele não vai para o céu.
Mas aí o Espírito Santo estava ouvindo essa fala do Samuel e começou a tocar no coração dele. Falou: olha, Samuel, você primeiro precisa aceitar Jesus. Você ainda não aceitou Jesus no seu coração. E também precisa orar pelo seu pai. Então foi o que o Samuel fez. Ele ouviu a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Ele falou com Deus, ele orou. Orar não é falar com Deus? A gente sempre não ensina isso? Pois é, ele conversou com Deus. Ele disse que cria no Senhor, no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, que ele morreu em seu lugar. Ele falou: eu creio. Ele pediu perdão pelos seus pecados. Ele reconheceu que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E ele falou tudo isso para Deus ali quietinho, atrás da sua casa. E além disso, né, além de falar tudo isso para Deus, se entregar ao Senhor, ele orou pelo papai dele. Ele disse: olha, Senhor, eu quero muito que meu pai também conheça a palavra, eu quero muito que ele aceite Jesus. Então eu peço para que ele volte para casa, para que eu consiga falar isso para ele, para que ele também possa conhecer e um dia vá morar lá no céu. E aí ele terminou a oração dele. E os dias, né, claro, crianças, foram se passando. O papai de Samuel ficou muitos dias no hospital, porque ele se machucou muito, teve que ficar internado, teve que se tratar por algumas semanas lá no hospital. E por conta disso, só o Samuelito e a sua irmãzinha que estavam saindo de manhã para trabalhar, ou para vender os lagartos, ou para engraxar sapatos, né? Por conta disso, a renda da família, o dinheiro da família diminuiu. E o que eles tiveram que fazer? Usar o dinheiro do vaso. Então, todos os dias, a mãe do Samuelito pegava uma moedinha desse vaso para comprar comida, para comprar sabão para lavar roupa, para comprar as coisas que eles precisavam para o dia a dia, né? Claro também que os vizinhos ajudavam. Os vizinhos ajudavam a mamãe do Samuelito. Davam lenha para fazer comida, ajudava nas despesas, mas mesmo assim ela precisava usar o dinheiro do vaso. Vocês se lembram que esse vaso aqui, ó, era especial? Era um vaso destinado a guardar todo o dinheiro que sobrasse ali para que o Samuelito fosse para a escola. Então, usar o dinheiro desse vaso era algo bem difícil para aquela família, mas eles precisavam, não é verdade? E as semanas foram se passando e o Samuelito estava bem desanimado, viu? Ele estava bem desanimado, ele começava a pensar: olha, a missionária nunca mais apareceu, todas as vezes que eu vou lá engraxar o sapato eu fico esperando por ela, mas ela não aparece. Eu fico lá nos finais de semana tentando vender os lagartos, esperando por ela mais uma vez, mas ela não aparece. E sabe o que ele começou a pensar, crianças? Que tudo aquilo que estava acontecendo na família dele, o papai doente, o dinheiro do vaso se acabando, tudo aquilo era culpa dele. Era culpa por ter ouvido a missionária, era culpa por ter aceitado Jesus. Poxa, a mamãe dele não tinha falado para ele que se ele ouvisse essas coisas, essas histórias de Jesus, da Bíblia, desses estrangeiros, o mal viria sobre eles? Pois é, ele começou a pensar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, algo ardia no coração dele dizendo que não, Samuel, aquela história que você ouviu é verdadeira, está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nada do que está lá é mentira, tudo é verdade. E aquilo, quando ele pensava naquilo, aquilo confortava o coração dele e ele ficava melhor. E o Espírito Santo consola, né? E foi consolando Samuel. Até que um dia, você disse que ele estava assim pensando nessas coisas, né? E orando, tentando não ficar desanimado. Um dia de sol bem quente, estava bem calor. Ele estava ali atrás da casa dele, brincando com a sua irmãzinha, quando de repente ele vê de longe uma moça subindo ali as escadas para a casa dele. Para subir até a casa dele, eram muitos degraus, era um lugar bem alto. Então ele ficou olhando assim de longe e ele parou assim e uma alegria veio ao coração dele. Adivinhem quem era que estava chegando na casa dele? Quem estava chegando? A missionária.
A missionária estava chegando à casa dele, olha só, ela subindo as escadas para chegar até lá em cima onde Samuel morava. Quando ele viu a missionária, o coração dele disparou. Ele ficou com medo. Ao mesmo tempo que ele ficou feliz, porque era aquela mulher que havia falado de Jesus, aquele sorriso tão agradável, uma mulher tão educada, tão bondosa. Ele gostava muito de ouvi-la, mas ao mesmo tempo ele ficou com medo da sua mãe ficar brava. O que a mamãe dele iria dizer quando encontrasse essa missionária? Bom, a missionária chegou à casa dele, disse: "Buenos dias, senhora, tudo bem?" A mãe do Samuelito olhou muito brava para ela e disse: "Buenos dias", muito brava. Porque a mamãe do Samuelito não confiava em estrangeiros. Estava achando aquela visita muito estranha. Pois não. A missionária, muito educada, muito simpática, explicou: "Olha, eu fiquei sabendo do acidente do seu marido e eu vim aqui trazer um potinho de doces, né, para a senhora e gostaria de conversar um pouco, trazer a minha simpatia, conversar com a senhora. A senhora permite eu entrar?" A mãe do Samuelito olhou assim, mas deixou. Permitiu que ela entrasse. E o Samuelito com o coração assim, né? Não sabia se ia, se ficava escondido. Bom, a mãe do Samuelito, né, e a missionária se sentaram. A mamãe do Samuelito fez um café para elas. Elas já estavam sentadas e conversando quando o Samuelito resolveu aparecer. Olha ele chegando ali na porta, tá vendo? Ele resolveu aparecer e estendeu a mão para a missionária e disse: "Buenos dias." A missionária olhou para ele muito feliz e disse: "Olha, senhora, eu já conheço seu filho. Eu já o conheço lá do restaurante. Quando o encontrei pela primeira vez, né, ele estava engraxando sapatos, e encontrei ainda uma segunda vez na estrada vendendo lagartos, junto com a sua irmã." E a mãe do Samuelito olhou para ele assim, bem séria, olhou para a missionária e ficou assim, meio brava, né? Deu pra perceber que ela ficou brava. O Samuelito já quis mostrar para a mamãe dele que a mulher era muito bondosa e disse: "Olha, mamãe, essa é a missionária que eu comentei com você. Ela é uma mulher educada, bondosa, e as palavras que ela me disse eu sinto aqui dentro de mim que são verdadeiras." A missionária aproveitou e também falou a mesma coisa. Falou: "Olha, senhora, o que eu disse ao seu filho foi uma história maravilhosa sobre a salvação, sobre Jesus que está na Bíblia. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar para a senhora essa história. Se a senhora achar que não é legal, que essa é uma história que não é real, que não é verdadeira e que não é boa, eu vou embora, não volto mais, vocês não falam mais nesse assunto. Tudo bem?" A mãe do Samuelito, assim, muito desconfiada, permitiu, né? Olhou para o Samuel estava querendo, assim, que ela, né, aceitasse, e ela deixou. Então, mais uma vez, o Samuel se sentou, ouvindo a voz maravilhosa da missionária. A mãe do Samuel, a Carmesita, a irmãzinha, se sentaram e ouviram de novo a história da salvação. A história do livro sem palavras, que nós já comentamos aqui na primeira aula. Olha só, a missionária contou para a mamãe, para a irmã e para o Samuel novamente. O Samuel já tinha ouvido 2 vezes essa história, né? Então ele tinha memorizado cada detalhe, cada palavra da missionária. E ele conseguia lembrar, ele queria até contar a história junto com ela. Mas ele ficava quietinho, né? Deixava ela contar. E a mãe ouviu a história e ele percebeu que a mãe, aos poucos, ficava com uma expressão menos brava, menos zangada. Ele ouviu novamente toda a história da salvação e mais uma vez confirmou em seu coração: "Sim, Senhor, eu quero morar no céu um dia. Eu recebo o Senhor Jesus no meu coração." Quando a missionária terminou de contar a história, o Samuel disse para a missionária, disse ali para a mãe dele: "Eu já aceitei Jesus.
eu ouvi essa história maravilhosa e recebi Jesus no meu coração. E tenho sentido uma alegria tão grande, um conforto tão grande no meu coração. A mãe do Samuel também gostou de ouvir a história. Ela sentiu que aquela história era verdadeira, que não era mentira, que não era enganação. Ela sentia verdade na palavra da missionária. Ela sentia que aquilo era real. E o que era isso, crianças? O Espírito Santo trabalhando. Enquanto a gente fala a palavra de Deus, enquanto a gente prega, o Espírito Santo trabalha, entra no coração, fala no ouvido e as pessoas são convencidas de que elas precisam de um Salvador, que são pecadoras e precisam de um Salvador. Porque só por nós, sem Jesus, nós não conseguiríamos morar no céu. E o Espírito Santo trabalha. E naquele dia o Espírito Santo trabalhou no coração daquela mulher, da mamãe do Samuelito. A missionária ficou muito feliz quando o Samuelito disse que já havia recebido Jesus. Ela chorou ali dizendo: que bom, Samuel, fico muito feliz. Estou muito grata a Deus pela sua vida. Fico feliz que você tenha entendido assim, ainda tão novinho, que Jesus morreu por você, que Ele te ama, que você tem um lugar no céu preparado para morar. Ela ficou muito feliz. E estava chorando, Samuel ficou olhando assim para ela, pensando: por que ela está chorando se ela disse que está feliz, Ele não entendeu. Mas ela estava muito emocionada. E quando ele disse isso, a missionária fez o quê? Deu um livro sem palavras para Samuel. E sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: olha, Samuel, agora que você já sabe a palavra, a história do livro sem palavras, sabe que tudo que está aqui é verdade, que é uma história bíblica, você vai pegar esse livro, vai guardá-lo bem e contar para sua mãe todas as vezes que você quiser e que ela aceitar, que ela quiser ouvir novamente. E quem sabe contar para o seu pai quando ele chegar, conte para ele essa história que a gente sente no coração, a gente sabe que é verdade. Então você vai ficar com esse livrinho, vai contar para sua mamãe, vai contar para sua irmãzinha e para o seu pai quando chegar. O Samuel ficou feliz, olha gente, a expressão dele, como ele ficou feliz, ele ficou radiante, ele ficou muito satisfeito. Bom, a missionária ficou bastante tempo na casa do Samuel e disse: olha, eu preciso ir embora porque já está perto de escurecer. Mas antes eu quero orar pelo seu esposo. Posso orar por ele? Posso pedir a Deus para que Deus venha curá-lo, venha salvá-lo, A senhora permitiu, a mãe do Samuel deixou. Então a missionária se ajoelhou ali no assoalho da casa do Samuel e orou, pediu a Deus, falou com o Senhor para que o Senhor viesse curar o pai do Samuel, para que ele pudesse voltar para casa com saúde para a sua família, para que Deus abençoasse a sua família e que também essa família pudesse conhecer Deus, conhecer Jesus como Salvador e amigo. Terminando a oração, ela disse tchau para os seus novos amigos, E percebeu que a mamãe do Samuel estava chorando. Ela sabia que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela também. A mamãe do Samuelito ficou muito emocionada. E sabe o que ele percebeu? O que o Samuel percebeu? Que ela não tinha mais aquela expressão de zangada. Que ela não estava mais brava porque ele ouviu a história da salvação de Jesus. Que aquela missionária estava lá. Ela não estava mais brava. E quando a missionária foi embora, os dois, Samuelito, a mamãe e também a irmãzinha dele, ficaram contemplando a missionária ir embora. E sabe o que a mamãe do Samuel confessou? Samuel, eu sinto que essa missionária é verdadeira, que tudo que ela disse foi verdade. Eu sinto aqui dentro do meu coração algo diferente tá acontecendo aqui dentro de mim. Eu nunca senti isso. Eu sinto que Jesus me ama. Eu sei que Ele morreu por mim, que eu tenho um lugar no céu para morar. Ficaram contemplando as estrelas, o céu foi escurecendo, ficaram contemplando e pensando como Deus é bom, como Deus é misericordioso, criou cada um de nós. E mesmo sendo pecadores, Ele veio à terra, quis morrer em nosso lugar,
morreu, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, ressuscitou, foi morar no céu e quer nos salvar. Nossa, que Deus lindo! Ela ficou muito impressionada. Ela ficou tão impressionada que quando foram dormir, olha o que fizeram. Eles oraram, eles decidiram orar, se ajoelharam assim como a missionária, olha só, todos orando. Oraram pelo papai, e sabe pelo que eles oraram? Pedindo perdão pelos pecados. A mamãe dele pediu perdão e reconheceu que Jesus era o único, o único e suficiente Salvador. Reconheceu ali e recebeu Jesus no coração. Olha que bênção, olha o que a oração do Samuel, a persistência dele e a visita da missionária fizeram. O Samuel não sabia, mas aquilo era a resposta de oração dele. Ele já estava orando pela mamãe, pelo papai, pela sua irmãzinha. E a missionária também estava orando, não é verdade? Então aquilo tudo era a resposta de oração. Quando a gente ora, Deus responde, crianças. Temos que orar pelos nossos familiares, orar pela mamãe, pelo papai, pelos nossos tios, pelos nossos avós, que Deus responde a nossa oração. E aquela mulher aceitou Jesus. Após a visita da missionária, ela ouviu a palavra, ela deixou a palavra entrar e aceitou Jesus. Glórias a Deus. Eles dormiram de outra forma daquele dia, com o coração consolado por Jesus. Estavam salvos. A Carmesita, quando levantaram da oração, ela disse: mamãe, enquanto você orava, eu repetia o que você falava. Eu também aceitei Jesus, eu também recebi Jesus no meu coração. Que lindo. Todos daquela família aceitaram Jesus. E isso aconteceu através de uma pregação a um menino, o Samuel, e ele começou a orar pela sua família, a missionária também orando, e eles aceitaram Jesus. Ainda faltava quem? O papai. O papai estava internado, Vocês sabem disso. E passaram ainda mais alguns dias, quando chega a notícia que o papai viria para casa, que o pai do Samuelito estava voltando. Uma certa manhã, a mamãe passou assim a manhã toda limpando a casa, limpando bastante, até o que estava limpo ela limpou de novo. Para receber quem? O pai estava voltando. Ele ainda não estava completamente restabelecido, mas já era uma grande vitória poder voltar para casa, A ambulância que trazia ele parou lá embaixo, Eles moravam num lugar bem alto, numa montanha, e a ambulância parou bem alto, bem lá embaixo. Não conseguia subir. Então, sabe o que os vizinhos fizeram? Pegaram uma maca que eles próprios fizeram, colocaram o papai do Samuelito na maca e subiram com o papai do Samuelito até a casa dele. Chegando lá, todos estavam muito emocionados, muito felizes, receberam o papai com muita alegria, conversaram bastante com ele. Ele ainda disse que estava se restabelecendo, mas estava se sentindo bem melhor, Todos ficaram muito felizes e muito emocionados. Choraram muito quando viram o papai, E ele só dizia o seguinte: é muito bom estar de volta, Eu estou muito feliz de estar em casa de novo, ver minha família. Ele estava muito contente. Enquanto ele conversava com o Samuel, ele olhou para o vaso. Olhou para o vaso, e olhou para o Samuel. E o Samuel falou: pai, não tem problema, fica tranquilo. E aí o papai perguntou: foi todo o dinheiro? Acabou tudo? Aí ele disse: papai, não se preocupa, depois a gente fala sobre isso. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí a mamãe do Samuelito assim olhou pra ele, assim, daí ficou surpresa com a reação do Samuel, E o Samuel disse assim: pai, depois a gente conversa, depois eu tenho algo pra te contar. Fica tranquilo, agora vai dormir, o senhor está muito cansado, a sua viagem foi longa, você precisa descansar. Alguns minutos depois, o papai já estava dormindo e a mãe do Samuel veio perguntar, Samuel, o que você falou pro papai? Por que você falou que depois iria contar algo para ele, O que há para contar para ele? Não entendi. Aí o Samuel disse assim: sabe o que é, mamãe? A missionária, quando veio aqui, disse que Deus faz milagres. E eu creio que Deus faz milagres. Apesar de a gente ter usado todo o dinheiro, praticamente todo o dinheiro que estava lá no vaso, eu creio que eu posso ir à escola de uma outra forma, que Deus pode preparar para mim uma outra maneira de eu ir para a escola.
A missionária disse isso para mim, que Deus faz milagres. Eu creio, mamãe. E sabe o que mais? Eu vou contar para o papai para que ele veja que Deus faz milagres. Se eu contar para ele agora, ele vai ver depois o milagre e vai crer que a palavra da missionária é verdadeira, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus faz milagres. A mamãe do Samuelito ficou preocupada, porque sabia que o papai não ia gostar dessa história. E também pensou o seguinte: como é que Deus vai colocar dinheiro naquele vaso? Não, meu filho vai acabar se decepcionando. Os dias foram passando, o papai do Samuelito já estava se sentindo melhor, mais forte, se levantou da cama, já estava andando, já conseguia andar pela vizinhança. Mas, né, mais uma semana se passaram, ele já estava com forças para voltar a trabalhar. E todos estavam muito felizes. Claro que em todo esse tempo, a mamãe do Samuelito e o Samuelito e a Carmesita estavam orando muito. Orando pelo papai e orando também para que ele aceitasse Jesus, para que ele recebesse Jesus. Os dias foram se passando e o papai do Samuelito já estava se sentindo melhor, né? Já estava conseguindo se sentar, depois ele conseguiu se levantar, já andava ali pela redondeza e todos estavam muito felizes. É claro que isso foi também resposta de oração. A mamãe do Samuelito, o Samuelito e a irmãzinha estavam orando todos os dias pelo papai. E claro, o Samuelito não perdeu tempo. Começou a falar da missionária, falou que tinha ouvido uma história muito bonita, a história de Deus, a história da salvação através de Jesus. Mas o papai do Samuelito não queria saber. Certo dia ele disse o seguinte: já não basta os aborrecimentos? Já não basta tudo que a gente tem passado? Você ainda vem me falar essas coisas? Que absurdo, eu não quero mais ouvir isso. Deve ser por isso que nós estamos passando por tudo isso, porque vocês ouviram essa mulher, porque vocês acreditaram nessa história, por isso que eu estou doente, por isso que o dinheiro acabou, é por isso. Ele ficava muito bravo. Mas os três estavam firmes na oração. Eles não desistiam de orar pelo papai e para que Deus fizesse um milagre na vida do papai, para que ele fosse salvo e para que também Samuel pudesse ir para a escola. Eles estavam firmes na oração todos os dias. Eles oravam com todas as forças, crendo no milagre, crendo que Deus era poderoso para fazer um milagre naquele lar. E enquanto isso, Samuel continuava a trabalhar, né? Vocês se lembram que ele ia lá naquele restaurante na estrada receber os viajantes para engraxar os sapatos. E vocês se lembram também que um homem estava sempre com ele. Era aquele homem que era cego. Vocês se lembram primeiro dia que nós contamos a história? O homem cego, que sempre estava ali tocando violão e que sentia com o ouvido quando o ônibus estava chegando? Pois é, acreditem, Samuel também estava orando por ele. E sabe o que aconteceu? Ele começou a contar a história para ele também, olha que legal. Samuel não perdia tempo, ele sabia que precisava falar de Jesus, que as pessoas precisavam conhecer essa história maravilhosa. Mas era muito interessante, né, crianças? Porque esse homem não via. Como é que Samuel fazia? Sabe o que Samuel fazia? Ele falava assim, olha, você acredita em mim, não acredita? É o seguinte, eu estou com um livro nas mãos e ele tem várias cores. Tem o amarelo, o preto, o preto, amarelo, tem o vermelho, o branco, o verde. E ele foi explicando a simbologia de cada cor e mostrando àquele homem a história da salvação. O homem cego, a princípio, não quis ouvir, não. Ele ficava muito bravo quando Samuel começava a contar essa história. Ele ficava bravo, falava, olha, eu não quero saber de nada disso, não quero saber dessa história, eu não acredito. Olha, Samuel, eu não acredito que você ouviu aquela missionária que está acontecendo tudo isso na sua família. Não, não, não. Mas, queridos, o Espírito Santo trabalha, não é verdade? E acreditem, aquele homem, ouvindo todos os dias o Samuel, também aceitou Jesus, também recebeu Jesus. Ele orou consigo, falando baixinho, eu creio, eu recebo Jesus como Salvador.
Eu creio que ele morreu por mim e eu preciso de perdão dos meus pecados. Eu quero um dia morar no céu. E ele aceitou Jesus. Glórias a Deus, através da oração de Samuel e da pregação dele. Então, olha, crianças, uma missionária pregou para o Samuel. O Samuel creu em Jesus. Ele orou pela mamãe, pela sua família. A mamãe aceitou Jesus e a irmã. Agora aquele companheiro de estrada também tinha recebido Jesus. Olha que bênção, como é importante pregar a palavra e disseminar a história da salvação. Certo dia, crianças, quando Samuel estava ali, na beira da estrada, esperando o ônibus chegar junto com o cego para oferecer os seus serviços de engraxate, um grupo, um ônibus chegou, um grupo de homens desceu desse ônibus, um grupo de homens muito diferentes, eram homens assim que pareciam ser negociantes, homens assim de negócios. E todos ficaram muito interessados, nesses homens, ficaram observando. Os homens foram em direção ao restaurante, que também era uma espécie de pensão, e todos estavam ouvindo ali o que eles diziam. Eles estavam dizendo que precisavam de muitos ajudantes ali, que eles iriam permanecer ali algum tempo e iriam recrutar, iriam chamar muitos homens para ajudar em uma obra que eles iam fazer ali. Agora, o Samuel ficou muito impressionado, e perguntou para o homem cego: o que será que eles vieram fazer aqui? Por que será que eles precisam de tanta ajuda, de tantos homens para trabalhar? O que será, crianças, que irá acontecer? Nós vamos descobrir quando? Na próxima aula, no próximo domingo. Não percam. Próximo domingo é a nossa última aula sobre o Samuelito. Será que o Samuelito vai para a escola? Será que o pai do Samuelito vai reconhecer Jesus como Salvador? Quem será esses homens? O que vieram fazer? Tudo na próxima aula. Combinado, queridos? Vamos fazer uma oração final? Vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude a ser missionários como aquela missionária que pregou para o Samuel e também como Samuel, que pregou para sua família e para aquele homem cego. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti para te agradecer por tudo, Senhor. Por ter ouvido essa palavra que nos encoraja, Senhor, a falar do Teu amor, a falar da salvação. Oh, Senhor Jesus Cristo, nos ajude a ser missionários, a falar do Teu amor à nossa família, aos nossos pais, irmãos, primos, tios e tias, a dar um testemunho que mostre o Senhor na nossa vida. Ó Deus eterno, eu peço para que o Senhor ajude, dê coragem, dê graça a cada criança, Senhor, que está acompanhando a aula, para que fale do Teu amor, para que mostre que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá uma boa semana na Tua presença, ó Deus. Abençoa cada lar, abençoa cada criança. Venha fazer um milagre, ó Deus, que cada lar necessita, precisa, que cada um tem entregado nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Um beijo.